volta com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e para falarmos a respeito do artigo 82 e o artigo 83 da Lei Complementar. É o início do estudo sobre o sistema dos juizados especiais, tá? Atenção, uma probabilidade considerável de ser cobrado o artigo 82 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Vejam só o texto da Lei Complementar, do artigo 82 da Lei Complementar. São órgãos que integram o sistema dos juizados especiais. Inciso 1º, o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Inciso 2º, as turmas recursais. E inciso 3º, os juizados especiais, tá? Então, no âmbito da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, são órgãos do sistema dos juizados especiais. O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, que é um órgão de natureza administrativa, tá? Um órgão que não detém competências jurisdicionais e que tem a responsabilidade de planejar e gerir o sistema dos juizados especiais como um todo. A gente vai estudar a composição, as competências do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais lá no regimento interno. Então, ó, o Conselho integra o sistema? Sim, mas é um órgão de natureza administrativa, não detém competência jurisdicional. Ao contrário dos outros dois órgãos citados no artigo 82, as turmas recursais e os juizados especiais. Juizado especial decidiu, da decisão do juizado especial, caberá recurso para a respectiva turma recursal, tá? Então, atenção, cuidado com a redação do artigo 82. Percebam que eu estou falando de 3 órgãos. Ah, professor, e a turma de uniformização de jurisprudência que foi criado dentro do Tribunal de Justiça por parte do novo regimento interno? Verdade, nós temos hoje uma turma de uniformização de jurisprudência no âmbito dos juizados especiais. Mas, por força, de disposição legal, por força do que está previsto no artigo 82, eu não posso afirmar que ela integra o sistema dos juizados especiais. Se o concurso público perguntar quais são os órgãos que fazem parte do sistema dos juizados especiais, a resposta tem que ser de acordo com o artigo 82, tá? O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, as turmas recursais e os juizados especiais propriamente ditos. A turma de uniformização existe? Sim, mas é um órgão do Tribunal de Justiça para fazer a uniformização em termos jurisprudenciais, quando houver divergência entre as decisões de 2 turmas recursais. Mas isso a gente vai estudar lá no regimento interno, lá na competência da turma de uniformização jurisprudencial no âmbito, dos juizados especiais aí no âmbito das turmas recursais, tá? Mas é assunto pro regimento interno e não para a Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Além disso, tá? O que o artigo 83 dispõe? Ele dispõe a respeito da futura competência do Conselho, Qual que vai ser a norma, qual que vai ser o ato que vai instituir a composição e a competência do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais? Uma resolução do Tribunal de Justiça, mais propriamente, o regimento interno do TJMG. E aqui vale aquela lembrança, aquele comparativo, tá? Antigamente, o regimento interno era feito através de uma resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Hoje, com o novo regimento, não é mais uma atribuição da Corte Superior, e sim uma atribuição do Tribunal Pleno. Então, atenção ao enunciado. Se o enunciado estiver falando a respeito da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, respondam de acordo com o artigo 83. Vejam só, o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais terá a sua composição e atribuições estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Que resolução que é essa? O regimento interno. Só que atualizando o texto hoje, que ainda não foi atualizado na lei, como eu disse para vocês lá no artigo 16, o TJ já elaborou um anteprojeto, está para encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei atualizando o texto da lei complementar para que não haja esse descompasso entre o texto da lei e o regimento interno, tá? Então hoje, na realidade, essa resolução não é mais a resolução da Corte Superior, mas sim uma resolução do Tribunal Pleno,
que dispõe a respeito do regimento interno do TJ e que traz o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, lá no artigo 9º, tá? A composição do Conselho e também, né, as competências, tá, do Conselho de Supervisão e Gestão. Só que o simples fato de vocês encontrarem a redação do artigo 83 na prova não significa necessariamente, tá, que nós temos uma afirmativa incorreta. Talvez o organizador, né, talvez, melhor dizendo, o examinador, tá, ele esteja fazendo a questão tão somente pensando na lei de organização e divisão judiciárias, sem adentrar no regimento interno. Agora, se adentrar no regimento interno, obviamente o mais correto não é afirmar resolução da Corte Superior, e sim afirmar resolução do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, tá? Só que eu acho difícil essa pergunta aqui no artigo 83. Eu acho que se o examinador for fazer alguma questão aqui, a tendência é que seja o artigo 82, tá? De qualquer forma, não deixem de assistir a aula sobre o artigo 16 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, onde eu já fiz o paralelo entre, né, a Lei de Organização Judiciária e o regimento interno quanto à denominação do órgão especial. Na lei complementar, continua a Corte Superior. No regimento interno, é o órgão especial. Mas aqui, ó, no caso em questão, lembrem-se que hoje a atribuição para elaborar o regimento interno, no qual está inserida a composição e a competência do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, não é mais da Corte Superior, mas sim do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. A gente vai estudar isso lá no regimento interno e eu vou voltar a esse assunto, ok? Bem, com isso, a gente finaliza a aula sobre os artigos 82 e 83 e no nosso próximo encontro nós vamos retomar através do artigo 84 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então com as turmas recursais na Lei Complementar número 59/2001. Obrigado e até mais.